Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre rios. Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, que deságua no Golfo Pérsico. Situada entre Europa e Ásia, a Mesopotâmia atraiu muitos povos e ali se estabeleceram e criaram cidades prósperas. Um desses povos que viveram na Mesopotâmia foram os sumérios, né? Primeiro povo a criar uma vida urbana na Mesopotâmia, fundaram cidades, desenvolveram a escrita cuneiforme, sua autoridade máxima era o rei. Cada cidade era governada por um pastese, líder religioso e chefe militar. Os deuses eram considerados proprietários das terras e quem os homens deviam obedecer. Para homenageá-los, os sumérios construíram os zigurates, as pirâmides de tijolos. Os sumérios eram politeístas, cada cidade tinha um deus que a protegia. Os templos ocupavam um lugar central na cidade, pois o deus era uma espécie de defensor dos seus fiéis, junto das outras divindades. Os acádios. De origem judaico-semita, os acádios fixaram-se na Alta Caldeia, e assim como os sumérios, também fundaram várias cidades, como por exemplo Agadê, Sipar, Babilônia, dentre outras cidades. Um dos seus principais líderes, o Sargão I, apelidado de Rei dos Quatro Cantos da Terra, conquistou os sumérios e unificou a região. Essa unidade, porém, durou pouco, pois novas invasões e revoltas acabaram por destruir o Império Acádio. Terminando o domínio dos acádios, os sumérios experimentavam um breve período de liberdade e reerguimento de suas cidades-estados. Contudo, isto acabou quando foram conquistados novamente por outros povos, os amoritas. Então, a religião da maior parte dos povos da Mesopotâmia era baseada no politeísmo, ou seja, o culto a diversos deuses. Curioso notar que, mesmo após a morte do rei, ele era cultuado como um deus. Assim, os acádios acreditavam que o rei era um representante direto dos deuses. Então, nós temos na imagem alguns principais deuses da Acádia, como a Claude, Anat, Apicalo, Anu, Glagnesh, Gaglana, Ubaba, Star, Marduk, Nabu, Samas e Lamu. São alguns deuses, né, os principais deuses da Acádia. Os amoritas eram povos semitas oriundos do deserto sírio-árabe que invadiram as cidades-estado da Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., após a queda da civilização suméria acadiana. Eles ergueram a cidade da Babilônia, que seria o principal centro comercial mesopotâmico, graças à estratégica localização, cerca de 75 quilômetros da atual capital iraquiana Bagdá. O primeiro império foi erguido por Amoreu Samuabum por volta de 1894 a.C., resultando em diversas disputas com remanescentes dos povos sumérios e acadianos até a unificação realizada pelo imperador Hammurabi, formando o primeiro império babilônico. Os assírios. Os assírios eram um povo que habitava a região norte da Mesopotâmia e que, ao longo do segundo milênio a.C., organizaram uma sociedade extremamente militarizada. O exército assírio era considerado o mais poderoso e organizado do seu tempo. Isso porque os assírios formavam um exército profissional em constante treino, que utilizava armas de metal e carros de guerra puxados por cavalos. Os assírios ficaram conhecidos como guerreiros cruéis em batalha, pois utilizavam-se de técnicas de tortura e execução extremamente cruéis. Assim, a partir da formação de um exército profissional, eles iniciaram a conquista da Mesopotâmia e, por volta de 1200 a.C., já haviam conquistado praticamente toda a região. Um dos reis mais conhecidos dos assírios foi Assurbanipal, que foi o responsável por mandar construir a grande biblioteca de Nínive. A cidade de Nínive era a capital dos assírios. A biblioteca de Nínive concentrou inúmeros blocos de argila com escrita cuneiforme, com importantes registros sobre a vida política, social e cultural dos povos da Mesopotâmia, o que permitiu aos historiadores ampliar os conhecimentos sobre a região. Durante o reinado de Assurbanipal, o Império Assírio sofreu grande declínio e em 612 a.C. foi conquistado pelos caldeus, auxiliados pelos medos, povo que habitava as planícies do Irã. Os caldeus. Os caldeus, conhecidos como neobabilônicos, construíram o segundo império babilônico ao conquistar a Mesopotâmia dos assírios em 612 a.C. O império formado pelos caldeus
Foi extremamente curto e, nesse período, Nabucodonosor foi seu principal rei. Atribuiu-se a Nabucodonosor o feito de ter ordenado a destruição de Jerusalém e ter promovido grandes construções na cidade da Babilônia. Entre as construções mais conhecidas da Mesopotâmia e atribuídas ao reinado de Nabucodonosor estavam os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Porém, muitos historiadores questionam sua existência pelo fato de não haver indícios arqueológicos e registros escritos sobre essa construção, além dos registros feitos pelos gregos. Após a morte de Nabucodonosor, o domínio dos caldeus entrou em decadência, e esse povo foi conquistado pelos persas, liderados por Ciro II em 539 a.C. Economia e sociedade. A economia dos povos mesopotâmicos, tendo grande semelhança com o Egito, era sustentada pela produção agrícola obtida às margens do rio Tigre e Eufrates. No entanto, a violência e irregularidade do sistema de cheias desses dois rios exigiu um esforço maior para que a exploração agrícola fosse viabilizada. Dessa forma, a tecnologia agrícola desses povos exigia a elaboração de um sofisticado sistema de irrigação e drenagem controlada pela construção de diversos diques e barragens. Ao mesmo tempo, é importante salientar que a disponibilidade de terras férteis na Mesopotâmia não era homogênea, em contraste às férteis planícies meridionais. A porção norte do território possuía um solo árido e extremamente acidentado. Esse contraste motivava, por exemplo, muitos pastores assírios a invadirem terras ao sul em busca de alimento. Outro ponto de importante destaque era o papel desempenhado pelo Estado no desenvolvimento da agricultura na região. Então, a sociedade era os escravos na base da pirâmide, camponeses e artesãos, governo local, pasteses, sacerdotes, guerreiros e comerciantes, e no topo da pirâmide, o rei, quem comandava toda essa estrutura. Então, dividida em castas, os sacerdotes, os aristocratas e os militares e os comerciantes formaram castas privilegiadas, ou seja, a minoria. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, a Mesopotâmia, onde nós estudamos sobre os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus e a economia e sociedade na Mesopotâmia, né? A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre rios. Mesopotâmia é o nome dado a uma faixa comprida de terra cortada por 2 grandes rios, o Tigres e o Eufrates. O primeiro povo a criar uma vida urbana na Mesopotâmia foram os sumérios. Eles fundaram cidades e desenvolveram a escrita cuneiforme. Sua autoridade máxima era o rei. Os acádios, de origem judaico-semita, fixaram-se na Alta Caldeia e, assim como os sumérios, fundaram várias cidades, como Agá, Sipá, Babilônia, entre outras cidades. Os amoritas também são conhecidos como babilônicos. Foi outro povo também que dominou essa região. Os assírios eram um povo que habitava na região norte da Mesopotâmia e que, ao longo do segundo milênio a.C., organizaram uma sociedade extremamente militarizada. Eram bem cruéis, dentro dessa, quando tinha guerra, eles eram bem cruéis em relação à tortura e às técnicas de dominação, de morte que eles desenvolveram. Os caldeus constituíram o segundo império babilônico ao conquistar a Mesopotâmia dos assírios em 612. E a economia e sociedade na Mesopotâmia tinha grande semelhança com o Egito e era sustentada pela produção agrícola. E obtida, também essa produção agrícola era obtida através de técnicas de irrigação e drenagem dos rios Tigres e Eufrates, principalmente no período da cheia, onde se formava o crescente fértil. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um beijo.